Boa noite. Boa noite. Divulgada a primeira pesquisa Ibope sobre a intenção de voto para presidente no segundo turno. Bloqueados os bens do ex-governador goiano Marconi Perillo, do PSDB. Médicos impedem a transferência do senador preso Assir Gurgatz do hospital da família dele no Paraná para Brasília. Surge mais um caso de suspeita de morte causada por procedimento estético nos glúteos. Um aplicativo de celular ajuda a prevenir violência contra mulheres no Piauí. Uma novidade dos bancos facilita a vida de quem perdeu a data de pagamento de boletos. Anunciada a gravidez da duquesa de Sussex, Meghan Markle, mulher do príncipe Harry. Donald Trump conversa com o rei da Arábia Saudita sobre o desaparecimento do jornalista do Washington Post. Morre Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft. Câmeras ajudam a combater incêndios por causa da seca no interior de São Paulo. E o vento forte é atração turística no Maranhão. A partir de agora, no Jornal Nacional. Médicos do hospital onde está internado o senador Assir Gurgatz, do PDT de Rondônia, impediram a transferência dele para Brasília. Ontem à noite, em Cascavel, no Paraná, policiais federais estiveram no hospital, que pertence à família de Gurgatz, para fazer a transferência. Mas a equipe que atende o senador afirmou que ele não tem condições de viajar por causa de uma depressão grave. Hoje, médicas peritas da Polícia Federal examinaram Gurgatz. Elas vão atestar se é possível a transferência determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O senador foi condenado a 4 anos e 6 meses por crime contra o sistema financeiro. Ele está preso no quarto do hospital sob escolta policial. A defesa do senador declarou que colaborou com a perícia e que vai aguardar o resultado. A Justiça determinou o bloqueio de bens do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, e do ex-secretário de Fazenda dele, João Furtado de Mendonça Neto. A juíza Patrícia Dias Bretas acolheu o pedido do Ministério Público, que investiga os dois por improbidade administrativa. Segundo o MP, no ano passado, houve um aumento irregular em pagamentos de diárias e transporte para o Executivo Estadual. A Justiça decidiu que o valor máximo a ser bloqueado para ressarcir os cofres públicos é de R$ 7.600.000. A defesa de Marconi Perillo afirmou que vai recorrer da decisão e que vai provar que o ex-governador não cometeu irregularidades. Nós não conseguimos contato com a defesa de João Furtado. Na semana passada, por causa de um outro processo, Marconi Perillo chegou a ficar preso por um dia. A Polícia Federal indiciou o empresário Abílio Diniz, o ex-presidente da BRF, Pedro Faria, e mais 41 pessoas num desdobramento da Operação Carne Fraca. A suspeita é de crimes contra a saúde pública e organização criminosa na época em que Diniz presidia o Conselho de Administração da BRF. Segundo a investigação, há indícios de que os executivos sabiam de irregularidades como a contaminação de produtos. A assessoria de Abílio Diniz declarou que ele não cometeu irregularidades e que não há elementos no relatório da PF que indiquem o contrário. A defesa de Pedro Faria negou que o cliente e a diretoria do grupo BRF tenham determinado acobertar a falta de conformidades que os documentos do relatório indicam que a BRF e Pedro Faria agiram de forma transparente e que a conclusão da PF é diferente do que foi demonstrado no curso do inquérito. A BRF afirmou que quer esclarecer os fatos e que está cooperando com as autoridades, que tem tolerância zero com condutas indevidas e que afastou preventivamente os citados no inquérito. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, arquivou a investigação sobre o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do Progressistas, e o deputado federal Zeca, do PT. O inquérito apurou se Blairo Maggi e Zeca, do PT, receberam vantagens indevidas na campanha de 2006 em troca de benefícios para o Odebrecht. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que não havia provas nem novos caminhos para a investigação. Na primeira pesquisa Ibope de intenção de voto no segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro, do PSL, está 18 pontos percentuais à frente de Fernando Haddad, do PT, nos votos válidos,
que excluem os brancos nulos e o percentual de eleitores indecisos. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tem 59% dos votos válidos, com a margem de erro de 57 a 61. Fernando Haddad tem 41%, pela margem de erro de 39 a 43. Quando são considerados os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos, os números do Ibope ficam assim. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 52% das intenções de voto, pela margem de erro de 50 a 54. Fernando Haddad, do PT, tem 37%, com a margem de erro de 35 a 39. Votos brancos e nulos somam 9%. Os que não souberam ou não responderam são 2%. O Ibope entrevistou 2.506 eleitores no sábado e no domingo. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Ainda nesta edição, você vai ver as atividades de campanha dos candidatos à presidência. E a seguir, surge mais um caso de suspeita de morte causada por procedimento estético nos glúteos. Um aplicativo de celular ajuda a prevenir violência contra mulheres no Piauí. Agora você não precisa mais de um banco para pagar, transferir e pedir empréstimo. Com a nova moderninha Smart, você ganha uma conta digital grátis para fazer pagamento, transferência, recarga de celular e até empréstimo. Ela ainda faz gestão do seu negócio e do seu estoque. Em 5 meses de aluguel dessa daqui, você compra a moderninha Smart e se livra do aluguel. Nova moderninha Smart com conta digital grátis. Paga, transfere e faz até empréstimo. Ele parte pra... Ih, travou. E aí? Pô, travou na minha melhor onda, que vacilo. Destrava aí, galera. Destrave, Vivo, fibra, ultra velocidade e estabilidade. 100 mega por R$ 99,99 por mês, por 12 meses no combo. Assine agora. Vocês vieram aqui buscar um filho, não foi um filho? Então, vão sair daqui com um. Ou quem sabe mais de um, hein? Quando ela acreditou que poderia ser mãe, vai dar um filho pra gente. Foi vítima de uma violência impensável. Hoje, depois de Segundo Sol, o primeiro episódio da série exclusiva do Globoplay, em uma exibição especial na Globo. Assédio. Quatro mulheres foram vítimas de feminicídio em São Paulo nos últimos dias. Os autores dos crimes são companheiros ou ex-namorados. Ellen Bandeira, de 22 anos, havia terminado um relacionamento de 5 meses com um ex-namorado no meio do ano. Ela estava em casa ontem em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando Richardson Johnson conseguiu entrar. Fez 5 disparos e Ellen, mãe de um menino de 3 anos, morreu ao ser socorrida. Richardson tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma. Se escondeu numa igreja evangélica próxima. Dormiu e terminou preso. A família sabia que o relacionamento passava por problemas. Ameaçava que se não ficasse com ele, não ficava com ninguém, que ele mataria ela. O crime no domingo fechou o fim de semana em que a violência de companheiros e ex-maridos chocou a todos. Houve outras 3 mortes em 48 horas. Na região de Campinas, Renata Basso Baisman, de 46 anos, morta a tiros pelo ex-marido. Evandro Riza se matou logo depois. Renata Solange de Souza morreu nesta rua, na zona sul de São Paulo. O crime foi registrado por uma câmera de vigilância. O ex-marido, de dentro do carro, fez um primeiro disparo, depois desceu e atirou de novo. Ele foi preso.
A terceira vítima foi Sharon Chaves Monteiro. Na semana passada, ela foi queimada em casa pelo companheiro Alex Alexandre Ferreira. Ela morreu na sexta-feira. Alex ainda está foragido. O pai dela já tinha presenciado uma cena de violência. Do jeito que eu vi ele fazendo, aí eu já passei a acreditar. Eu passei a acreditar que do jeito que ele fez dentro da minha casa, tipo assim, fora era pior, então, né? No Brasil inteiro, em 2017, foram 1.133 casos de feminicídio, um agravante do homicídio, 21% a mais do que no ano anterior. O Ministério Público de São Paulo fez um levantamento das ocorrências de feminicídio no período de um ano. Os casos são mais comuns aos domingos, começando no meio da tarde e indo até a meia-noite. Na maioria das vezes, o crime é executado na casa da vítima e a principal motivação é a separação do casal. Segundo especialistas, ainda há estados sem registros de feminicídio e a implementação da lei é um ponto fundamental para evitar novas tragédias. O outro, a denúncia depois da primeira agressão. Buscar a ajuda de familiares, de amigos, da rede comunitária, dos serviços que integram a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, da Promotoria de Justiça, o Ministério Público mais próximo. Não acreditar que vai dar conta desse problema sozinha. Um aplicativo para celular tem ajudado a combater agressões contra mulheres no Piauí. Esta é a Andréia e esta é a Laiane. As duas não moram na mesma cidade. Nunca se viram pessoalmente e até o Natal passado, nenhuma sabia da existência da outra. Até que a Andréia, que é advogada, recebeu um pedido de socorro da Laiane. Uma pessoa que eu não conhecia, né, me procurou, na verdade já encontrou meu nome pela internet. E lá tinha meus dados de telefone e ela, através de um outro aplicativo de conversa, fez um relato, onde estava sendo mantida em cárcere privado. Na mesma hora, a Andréia baixou no celular um aplicativo que recebe denúncias de mulheres vítimas de agressão e relatou o que estava acontecendo. Em menos de 1h30, a polícia resgatou Laiane e prendeu o marido dela em flagrante. Nunca me imaginei naquela situação ali. E ver minha filha presenciar era o que mais doía em mim. Eu acho que doía mais do que as pancadas mesmo que eu tinha levado. Aqui no Piauí, desde que a lei do feminicídio foi criada, mais de 100 mulheres foram assassinadas. E foi para tentar evitar crimes como estes que o aplicativo Salve Maria, que a advogada Andréia usou, foi criado pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí. O mesmo aplicativo também conta com uma outra ferramenta. É um botão do pânico. Serve para a situação de emergência quando mulheres que já foram agredidas recebem ameaças ou quando a vítima sofre uma agressão naquele momento. E quando esse botão é acionado, ele toca nas centrais da Polícia Militar do Piauí. E os pedidos de socorro devem ser atendidos imediatamente. E as denúncias são encaminhadas para as delegacias especializadas. É preciso que a sociedade compreenda que em briga de marido e mulher se mete a colher. É preciso meter a colher e romper com essa cultura machista. Então a gente vai estar salvando vidas. O sistema já foi acionado em 27 cidades do Piauí, até naquelas em que a polícia não tem quase estrutura. Mesmo sem acesso à internet no interior, o núcleo da Secretaria de Segurança liga para o delegado que é responsável pelaquela área para ele ter uma atuação imediata. O aplicativo, ele salva vidas, sim, porque eu posso me dizer que fui uma vítima que eu fui salva através do aplicativo. A Polícia do Rio está investigando a morte de uma mulher que foi submetida a um procedimento estético de forma irregular. Fernanda de Assis tinha a vida inteira pela frente. Aos 29 anos, era empreendedora, criou numa laje um espaço de bronzeamento. Ela fez preenchimento no bumbum pela segunda vez. O marido conta que os problemas começaram logo depois. No primeiro dia, gente, ó, que maravilha. Já no segundo dia, só correr. Fernanda tinha uma ferida desse tamanho. Ela não queria que falasse pra ninguém, eu fiquei cuidando, fiquei tirando tudo, curativo, dei remédio, comida. Fernanda só procurou o hospital na quinta-feira passada, uma semana depois do preenchimento, quando já sentia dificuldade para respirar. No sábado, ela teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Fernanda passou pelo procedimento estético sem contar nada ao marido, porque ele não concordava. Ela fez escondido, eu não sabia, eu sou contra isso.
Já tinha conversado com ela que eu não queria que ela fizesse. A morte de Fernanda não é um caso isolado. Em julho, a bancária Lilian Calisto, de 46 anos, morreu depois de fazer um preenchimento com o Dr. Bumbum, que está preso. Dias depois, uma falsa médica, Patti Bumbum, também foi presa por aplicar silicone industrial em clientes. A médica Geisa Leal também é investigada porque teria perfurado o intestino de uma mulher numa lipoescultura e uma outra paciente dela morreu. A polícia já sabe quem fez o procedimento, mas manteve a identidade em sigilo para não atrapalhar a investigação. A pessoa não é médica e colocou uma substância também de maneira irregular no local também inapropriado, no caso, na própria casa da vítima. Uma novidade dos bancos que significa um aborrecimento a menos no seu dia a dia. A partir de hoje, você vai poder pagar boleto vencido, se tiver valor acima de R$100, em qualquer banco, em caixa eletrônico ou na internet. O novo sistema da Federação Brasileira dos Bancos calcula a multa por atraso e atualiza o valor do boleto automaticamente. E, a partir do dia 27, essa regra vai valer para boletos de qualquer valor. A família real britânica anunciou que tem mais um bebê a caminho. 5 meses depois do casamento real do ano, o anúncio da gravidez de Meghan Markle pegou pouca gente de surpresa. A imprensa britânica já andava de olho no jeito como ela escondia a barriga. E o príncipe Harry nunca escondeu que gostaria de começar uma família quando conhecesse a mulher dos sonhos. O filho ou filha deles será o 7º na linha de sucessão ao trono. Os filhos de William e Kate, que nasceram nesse hospital, aumentaram a popularidade da família real mais famosa do mundo. Nos últimos anos, centenas de jornalistas e fãs se amontoaram aqui para ver e registrar as primeiras imagens dos bebezinhos reais. Na próxima primavera, deve tudo se repetir mais uma vez. Essa gravidez foi anunciada no começo da primeira viagem oficial ao exterior dos futuros pais. Harry e Meghan vão passar 2 semanas representando a coroa na Austrália e na Nova Zelândia. A viagem agora abre a temporada de palpites e vai atrair ainda mais os holofotes. Morreu hoje, aos 65 anos, um dos fundadores da Microsoft, Paul Allen. Ele criou a empresa com Bill Gates em 1975. Allen também era dono de 2 times de futebol americano. Ele combatia um linfoma e no início deste mês anunciou que o câncer, vencido em 2009, tinha voltado, mas que os médicos estavam otimistas. O presidente americano Donald Trump conversou hoje com o rei da Arábia Saudita sobre o desaparecimento do jornalista do Washington Post. Peritos da polícia turca revistaram hoje o consulado da Arábia Saudita em Istambul. Isso 13 dias depois de o jornalista Jamal Khashoggi ser visto pela última vez entrando no prédio. A polícia turca já disse que tem áudios e vídeos que confirmam o assassinato dentro da representação diplomática e afirmou ainda que ele teria sido torturado e esquartejado a mando do governo saudita por agentes que chegaram à Turquia em 2 jatinhos. O governo saudita nega essas acusações. O jornalista Jamal Khashoggi havia pedido asilo nos Estados Unidos e morava em Washington há 1 ano. Era um crítico do regime saudita e trabalhava para o Washington Post, um dos jornais mais respeitados do mundo. Ontem, Donald Trump chegou a ameaçar o país com consequências severas e a Arábia Saudita respondeu que retaliaria qualquer ação. Hoje o presidente Trump baixou o tom. Ele conversou por telefone com o rei saudita e afirmou que o rei disse que não tem conhecimento sobre o que poderia ter acontecido com o Jamal. Trump, então, levantou a hipótese de que o jornalista tenha sido morto por bandidos, por assassinos independentes. O governo americano enviou para a Arábia Saudita o secretário de Estado Mike Pompeo. Enquanto isso, grandes empresas anunciaram que não vão mais a um encontro marcado para este mês na Arábia. Gigantes mundiais da área de tecnologia, comunicações e investimentos estão desistindo do evento que pretendia ajudar a modernizar a economia saudita.
E agora à tarde, a rede de TV CNN e o jornal The New York Times noticiaram, citando fontes ligadas ao governo saudita, que o país se prepara para admitir que Khashoggi foi morto no consulado, mas em consequência de um interrogatório que deu errado e sem o conhecimento do governo. A Arábia estaria querendo defender a versão de que a operação foi comandada por um agente da inteligência sem o envolvimento da família real. 12 pessoas morreram nas enchentes no sudoeste da França. Segundo as autoridades, em apenas uma noite, caiu o equivalente a 7 meses de chuva. 250 bombeiros e 100 policiais estão envolvidos nos esforços de resgate da maior inundação dos últimos 100 anos na região. No Nordeste brasileiro, no Maranhão, os ventos fortes são atração turística nessa época do ano. O cenário é um dos roteiros turísticos mais procurados do país, os Lençóis Maranhenses. É um deserto do tamanho da cidade de São Paulo, cheio de lagoas naturais formadas pela chuva. Uma imensidão de areia branquinha, mas que uma vez por ano ganha um colorido especial. Praticantes de kitesurf se reúnem aqui para aproveitar os ventos fortes do Nordeste nessa época. E, claro, contemplar o visual. É maravilhoso, é uma vibe incrível. A gente poder vir contemplar isso aqui, velejar com os amigos, é muito bom. Esse lugar aqui é simplesmente maravilhoso. Chegou aqui, água doce, cristalina, diversão, vento, não falta nada. Os ventos aqui chegam a 30 km por hora. E em baladas, as pranchas alcançam 60 km por hora fácil. Em lugar nenhum do mundo você consegue ter um visual como esse, maravilhoso. Uma água branquinha, muito quente, é perfeito. Praticar um esporte como esse num lugar assim é a combinação perfeita para quem busca se desligar da correria do dia a dia, fugir da rotina e relaxar. Mas olha, relaxar sim, mas sempre mantendo a adrenalina nas alturas. E eles aqui chegam a dar saltos de até 12 metros, altura de um prédio de 3 andares. Tudo medido com esse aparelhinho que eles colocam no equipamento antes de velejar. Conectado a um computador, é possível comparar com saltos de kitesurf de outros países. O mundo inteiro participa. Quem tiver esse aparelho hoje, no final do dia a gente vai saber quem saltou mais no mundo. O médico carioca também adora essa sensação. A gente procura a natureza justamente para sair da nossa rotina do dia a dia, né? E poder se reenergizar e com baterias novas voltar ao trabalho. O Ícaro e a Priscila também fizeram uma pausa na rotina e vieram do Espírito Santo para velejar nos Lençóis. Não tem nada igual aqui, você esquece todos os problemas, você desliga do mundo e fica só focado no esporte. É maravilhoso sentir esse vento, sentir esse colorido no céu, é muito bonito. No interior de São Paulo, o monitoramento de câmeras tem ajudado a combater focos de incêndio. É uma floresta de eucaliptos, 100 mil campos de futebol de área plantada em 30 cidades. Daqui sai a matéria-prima do papel que é exportado para mais de 60 países. Tudo vigiado por supercâmeras instaladas nestas torres. Os equipamentos rastreiam a fumaça num raio de 15 quilômetros. A maior vantagem da utilização da tecnologia é a rapidez da detecção dos focos de incêndio e a rapidez com que a gente consegue deslocar então nossas brigadas de incêndio para fazer os controles nas frentes, nas fazendas. Em Jundiaí, as câmeras que vigiam a cidade também estão de olho na Serra do Japi, uma área de proteção ambiental a 60 quilômetros de São Paulo. Ao menor sinal de fumaça, o operador avisa a divisão florestal da Guarda Civil. Quanto mais rápido chegamos, mais rápido iniciamos o combate ao incêndio, diminuindo a área queimada praticamente numa proporção aí até de 50%. A tecnologia também começa a ser usada por equipes especializadas no combate a incêndios. Entre as soluções disponíveis no mercado, este equipamento portátil que faz a leitura de calor e drones com câmeras térmicas. Equipamentos que medem a radiação infravermelha, que é percebida como calor. Alguém com o drone nas mãos, com a rádio, consegue direcionar o pessoal e fazer algo com muito mais eficiência. Nesta outra empresa, um programa de computador analisa as imagens captadas pelas câmeras e emite um alerta com a localização exata do foco de incêndio. O próximo passo é prever onde vai pegar fogo. Com
informações do terreno e também da umidade do tempo, temperatura. Juntando todas essas informações, nós vamos saber índice de probabilidade de incêndio maior ou menor antes que ele ocorra. Olha, o governo confirmou hoje que o horário de verão nesse ano começa dia 4 de novembro e vai terminar no dia 17 de fevereiro do ano que vem. O Ministério da Educação tinha pedido o adiamento para o fim de novembro por causa do Exame Nacional do Ensino Médio, mas o governo decidiu manter o início do horário de verão para 4 de novembro. Hora da previsão do tempo. Vamos conversar com a Maju Coutinho? Oi, Maju, boa noite. O que você traz para a gente hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, tem alerta de temporais para toda essa faixa aqui laranja, que inclui lugares onde há tempos não chovia, interior do Nordeste e também norte de Minas Gerais. E as capitais que estão aí na rota das tempestades são Palmas, Brasília, Belo Horizonte e aqui Vitória. Amanhã vai ser um dia bonito para chover, como o sertanejo fala quando está armando a chuva, pois é assim que vai estar o dia em Anagela, na Bahia, e também em Palmópolis e Janaúba, em Minas Gerais. São municípios onde chove pouco e predomina a chamada agricultura de sequeiro, que não usa irrigação, só depende da chuva mesmo. Um estudo do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais diz que até dezembro, mesmo que chova dentro da média, 34 municípios com este tipo aqui de agricultura podem ter prejuízo, principalmente com a lavoura de milho e feijão, pois nestas áreas tem chovido pouco há muito tempo. Amanhã, as pancadas pipocam aqui na maior parte do país e algumas podem ser fortes e com ventos, como os que arrancaram a cobertura de um camelódromo lá no centro de Divinópolis, em Minas Gerais. Em Floripa, Curitiba e São Paulo, com 24 graus, e no Rio, com 27, será um dia de chove e para. Em Porto Velho, Fortaleza, João Pessoa e Salvador, o predomínio vai ser de sol e calor. Renata. Duas expressões que eu aprendi hoje com você, Maju: agricultura de sequeiro e dia bonito para chover. Ó, eu aprendi agricultura de sequeiro hoje também, adorei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Maju, até amanhã. Agora a gente vai ver como é que foi o dia de campanha dos candidatos à presidência. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, defendeu hoje a redução da maioridade penal e o fim das saidinhas das prisões. Jair Bolsonaro saiu de casa às 10h30 da manhã e foi visitar o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio, o BOP. Ele não falou com a imprensa, mas publicou nas redes sociais um vídeo do encontro dele com os policiais. Em um discurso de cerca de 5 minutos, Bolsonaro voltou a defender nova legislação que exima de processos judiciais os policiais que entrem em confrontos que resultem na morte de bandidos. Mas nós temos que preservar a vida humana das pessoas de bem. E vocês são as pessoas de bem. Quando critico vocês, eu até falo, se não está bem com a polícia militar, imagine sem ela. Mas nós temos que mudar isso daí. E mudar como? Pelo exemplo. Tendo gente ao nosso lado que realmente trabalhe para a segurança, visando preservar a vida de vocês. Ele sonha, comandante. O estudante de licitude não é apenas para vocês, é para todo e qualquer cidadão de bem. Isso existe na legislação americana. A gente está costurando em Brasília, lógico, partindo do princípio que vai se eleger, obviamente, né? Aprova-se isso aí para que vocês tenham realmente paz. Após o cumprimento da missão, você tem que ser condecorado e não processado. Acho que só dessa forma nós podemos mudar o destino do Brasil. Em outro trecho do discurso, o candidato do PSL pediu apoio para seu projeto de governo. É que só temos duas opções por ocasião do dia 28. Então está na cabeça de vocês qual deve ser essa pessoa que poderia realmente dar esperança, não para vocês, mas para o nosso povo brasileiro. Esperança que temos realmente os valores familiares respeitados, respeitando a criança da garotada de sala de aula, fugimos da ideologia que nos afeta há décadas e ter a independência que eu tenho de formar um gabinete, realmente, um ministério isento para trabalhar para nós, e não para nós, o povo brasileiro, e não para agremiações aí políticas partidárias. É o que estou propondo a fazer. A segurança pública foi o principal tema do candidato ao longo do dia. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro falou sobre o combate à violência e listou uma série de propostas e medidas que pretende tomar caso seja eleito. Contra a saidinha nas prisões, a favor do livre mercado,
contra a ideologia de gênero e doutrinação nas escolas, contra o desarmamento, livre de acordões com corruptos, para atender aos interesses da nação e não de partidos políticos, contra o aborto, a favor da redução da maioridade penal. Nesse 15 de outubro, Bolsonaro também falou sobre educação e homenageou os professores pelo dia de hoje, dizendo: a inversão dos valores dificulta a autoridade do professor na sala de aula. São muitos os relatos e registros de agressão, desrespeito e humilhação. Resgatar a referência que sempre representaram é também uma forma de valorizá-los. No fim do dia, Bolsonaro recebeu a visita do bispo auxiliar do Rio, Dom Antônio Augusto Duarte. O candidato do PT, Fernando Haddad, defendeu um governo de coalizão e disse que vai propor uma reforma da Previdência sem privilégios. Logo pela manhã, Fernando Haddad deu entrevista a jornalistas num hotel em São Paulo. Parabenizou os professores e aproveitou para defender a escola em tempo integral. Ele criticou o ensino à distância para crianças e disse que pretende aumentar o tempo na escola para 7 horas por dia. Toda a perspectiva do mundo é a educação em tempo integral. Ou seja, manter a criança na escola tempo integral para que ela possa conviver, se socializar, construir a sua própria personalidade. E a ideia de usar a educação à distância no ensino fundamental é a destruição da escola pública. Nas redes sociais, o candidato do PT disse que quer fazer um ministério com os melhores e escreveu: Mário Sérgio Cortella acompanhou meu trabalho como ministro e há muito tempo digo que ele deveria pensar em ocupar o Ministério da Educação. Na entrevista, o candidato defendeu a liberdade de religião e de imprensa e destacou a importância de um governo de coalizão. Disse que está conversando com integrantes de outros partidos. Citou o PDT de Ciro Gomes e afirmou que o PT não governará sozinho. O nosso governo teria que ser um governo mais amplo do que nunca, para garantir uma transição do atual estado de coisas para uma normalidade democrática em que as pessoas possam discutir com naturalidade as propostas. Vamos recuperar um projeto de inclusão democrático, de desenvolvimento, corrigindo os erros. Agora, jogar o projeto fora porque houve erros, me parece um mau negócio que nós vamos fazer. Vamos colocar em risco o futuro em função de correções que podem ser feitas com base no diálogo. Haddad também falou sobre economia. Ele prometeu botar as contas públicas em ordem. Disse que é a favor de um regime único da Previdência, para servidores públicos e trabalhadores do setor privado, sem privilégios. Nós vamos arrumar, nós já arrumamos uma vez e vamos arrumar de novo. Agora, em relação à Previdência, estou te dando o caminho das pedras. Nós não vamos conseguir uma trajetória consistente da maneira como está proposta. Mas se você perguntar onde é que eu quero chegar como presidente da República, no regime único. Tem que ter um regime só. Ponto. E um regime que seja justo para todo mundo, coerente, sustentável, mas a trajetória de construção é essa. Em Brasília, representantes de 6 partidos que apoiam a candidatura de Haddad, PT, PCdoB, PCB, PSB, PSOL e PROS, fizeram uma reunião e divulgaram uma nota conjunta. Os partidos dizem que, acima de todas as diferenças, os brasileiros devem votar pela democracia e pelo futuro do país. Agora à noite, Fernando Haddad voltou a homenagear os professores. Ele participa de um evento na associação da categoria aqui em São Paulo. A seguir, a seleção brasileira em véspera de amistoso contra a Argentina.
A Globo recebeu 2 indicações ao Prêmio Emmy Internacional Kids, o reconhecimento mais importante da televisão mundial para programas infantis e juvenis. Este ano, 13 países estão na disputa em 7 categorias. Malhação, Viva a Diferença concorre na categoria Séries. O programa celebrou a diversidade na cidade de São Paulo, contando a história de amizade entre 5 garotas. E a segunda temporada do The Voice Kids, vencida pelo cantor Thomas Machado em 2017, foi indicada na categoria Reality. Os ganhadores do Emmy Kids vão ser anunciados em abril do ano que vem. Ao todo, a Rede Globo tem 16 prêmios Emmy. A Globo anunciou hoje as marcas e empresas que vão patrocinar as transmissões de futebol no ano que vem. Campeonatos estaduais, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana, além da Copa América, das eliminatórias da Copa de 2022 e dos amistosos da seleção brasileira. Em 2019, o futebol na Globo vai ser um oferecimento Brahma, Chevrolet, Vivo, Itaú, Casas Bahia e Ipera-Pharma. Também hoje foram anunciados os patrocinadores da temporada 2019 da Fórmula 1. Você vai acompanhar todas as corridas na Globo, com o apoio de cerveja Itaipava, Nivea, Santander, NET, Renault do Brasil e TIM. Empresas e marcas que confiam na paixão dos brasileiros pelo esporte e na qualidade das transmissões da Globo. O Palmeiras, do técnico Luiz Felipe Scolari, completou 3 rodadas na liderança do Brasileirão. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas esse é o clima pelas ruas de São Paulo. Palmeirenses orgulhosos por mais uma rodada na liderança do Brasileirão. 2 títulos no mínimo, isso Real Madrid toma cuidado, mano. A vitória por 2-0 sobre o Grêmio ontem no Pacaembu manteve o Palmeiras no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Um dos responsáveis por essa campanha é o técnico Luiz Felipe Scolari. Desde que Felipão chegou, o time não perdeu nenhuma no Brasileiro. São 13 jogos de invencibilidade, que levaram o Palmeiras da 6ª para a 1ª posição. Outro mérito do treinador palmeirense é o de saber utilizar os jogadores que tem à disposição. Em 2 competições, Libertadores e Campeonato Brasileiro, Felipão já usou 26 dos 28 atletas que o clube tem hoje. Coloca-se A, B ou C, a equipe reage normalmente a tudo aquilo que nós imaginamos como parte tática. Além da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors da Argentina, o Palmeiras tem pela frente 9 rodadas até o fim do Brasileirão. É muito jogo para tentar manter essa alegria toda em alta. No amistoso de amanhã contra a Argentina, a seleção brasileira vai ter de volta jogadores que estiveram na Copa. É sobre a grama do estádio Rei Abdullah que Brasil e Argentina vão se enfrentar. Mas em volta da arena é só asfalto e areia na desértica Jeddah. E foi sobre a areia que os jogadores, com roupas típicas sauditas, se divertiram ontem à noite. Jogaram basquete e provaram a gastronomia local. Hoje, encerraram a preparação para o clássico com um ingrediente novo em mais de 2 anos sob o comando de Tite: o mistério. Pela primeira vez, depois de 29 jogos, incluindo os da Copa do Mundo, ele escondeu a escalação. Vamos fazer o nosso trabalho fechado e trazer também um pouquinho desse componente em relação ao jogo e agora um pouquinho de dar um passo para trás, que não é muito, eu não me sinto confortável com ele, te confesso. O mais provável é que ele faça 5 ou 6 mudanças em relação à vitória sobre a Arábia Saudita sexta passada. Devem entrar o goleiro Alisson, os laterais Danilo e Felipe Luiz, o zagueiro Miranda e o atacante Firmino. Um time, portanto, mais experiente. Colunas que remetem ao drible. Não é uma homenagem, mas bem que poderia. Se a Argentina não terá Messi, que pediu dispensa e não foi convocado, o Brasil terá Neymar, um dos maiores dribladores do futebol. Favoritismo brasileiro, portanto? Brasil e Argentina é difícil. O que você espera é que seja um jogão, né? Óbvio.
Em 6 confrontos com os argentinos, foram 3 gols de Neymar. A Globo transmite Brasil e Argentina amanhã, a partir das 3 da tarde, hora de Brasília. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.